Ocupo hoje esta tribuna para falar de uma questão que muito tem sido debatido e, às vezes, de forma com muito lamentar no nosso Estado. O assunto é mais um empréstimo entre os tantos outros que o meu Estado tenta tomar. Um assunto que está mobilizando o meu Estado e que alguns insistem em colocar como a salvação para o futuro de Sergipe. Contudo, não podemos deixar de fazer o seguinte questionamento. Se o governo federal não tivesse lançado o Proinvest, Sergipe seria um Estado sem futuro? Pessoalmente, tenho a convicção que não, senhora presidente. A propósito, por esta minha convicção, eu tenho sido muito atacado, não somente no âmbito político, mas também sofridos ataques pessoais de toda a ordem, assim como também toda a minha família. Não posso acreditar em uma solução que deixará prejuízos às gerações futuras do meu Estado. Todos sabemos que, para quem está endividado, um novo empréstimo, com certeza, talvez não seja a solução. A solução vem a fazer o dever de casa, as economias necessárias, colocar a máquina para funcionar devidamente e, com certeza, buscar os investimentos necessários através de emendas ou tantos outros. A gestão pública tem responsabilidade com o presente e, sobretudo, com o futuro dos cidadãos brasileiros, especialmente lá do nosso Estado. Gostaria de agradecer aos adjetivos dados a mim pelo amigo conterrâneo, o senador Valadares, que ontem, na tribuna desta casa, nesta mesma tribuna, me adjetivou o fato de ser pacato e cordial. Pacato e cordial, sim, presidente, mas passivo não. Não dá para ficar passivo diante de tanta coisa ruim que está acontecendo no nosso Estado. Saúde pública está em estado comatoso. Sergipe hoje é o 6º estado mais violento do nosso Estado, muitas obras paralisadas e o governo do Estado tem adotado a seguinte política. Crise financeira se vence tomando sempre dinheiro emprestado. Ano a ano, desde 2009, ou seja, nos últimos 3, 4 anos, o governo do Estado vem tomando dinheiro emprestado. Em 2009, tomou 170 milhões, em 2010, quase 410 milhões, em 2011, 377 milhões e este ano, mais de 62 milhões. Ou seja, nos últimos 3, 4 anos, senhora presidente, mais de 1 bilhão e 20 milhões de reais, levando o nosso endividamento de 98 para cá para uma cifra de 3 vezes mais. Em 98, Sergipe devia, a dívida pública de Sergipe era de 829 milhões de reais. Hoje, já passa da casa de 2 bilhões 458 milhões de reais até agosto deste ano. Um número 3 vezes maior em apenas pouco mais de 3 anos, senhora presidente. É preocupante. O sinal amarelo foi ligado. O sinal de alerta foi ligado. Por isso que os deputados do meu Estado agiram como agiram, com muita convicção e com responsabilidade e zelo pelo que é público. Gostaria também, presidente, de que o fato de ser pacato e cordial não significa que tenha que pactuar com o atual contexto no qual o Estado de Sergipe está inserido, qual seja, de dívidas, falta de planejamento e de improvisação administrativa. Senhora presidente, senhores senadores, colegas, entre os anos de 2001 e 2008, o endividamento do Estado era de pouco mais de 180 milhões de reais. E nos últimos 3 anos, pouco mais de 3 anos, o Estado de Sergipe contraiu empréstimos variados, ano a ano, da ordem que hoje já soma, como disse, de mais de 1 bilhão de reais, levando o nosso endividamento a ultrapassar a casa de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Como garantia, sempre as mesmas, FPE, ICMS e FPM, ou seja, de onde vem basicamente o salário do servidor. Uma garantia excelente, quase que como um empréstimo compulsório, recebimento certo, líquido. E como se não bastasse, anseia-se por mais um empréstimo. Contudo,
onde foram gastos esse R$1 bilhão contraídos através de empréstimos anteriores. Será que não devíamos focar na qualidade dos gastos? Afinal de contas, dinheiro emprestado, senhora presidente, não é dinheiro dado. Em algum momento, essa dívida terá que ser paga, o que nos sinaliza e que nos confirma de que o fundo do poço talvez ainda não tenha chegado. Poderá chegar no momento em que começarmos a pagar e talvez até atrasar salários de servidores, coisa que no nosso Estado nunca se fez. E quem pagará a conta com juros e correção monetária? O governo, inclusive, ofereceu como garantia o Fundo de Participação do Estado, de onde se sai a maior quantidade de recursos para pagamentos de salários dos servidores públicos. Empréstimos para priorizar o pagamento da dívida pública, definitivamente, não é o caminho correto. Deveríamos discutir não somente as questões técnicas de capacidade de endividamento do Estado, mas prioritariamente para onde vai esse dinheiro. E o governo tem caminhado no sentido de prejudicar a maioria da população, pois faz a opção da política pela prioridade de pagamento e amortização da dívida do Estado, em detrimento ao aumento de investimento na saúde. Inclusive, Sergipe é hoje o 6º estado, como já disse, mais violento do país, infelizmente. Com muita tristeza que dissemos isso. Nossa função, enquanto parlamentares, eleitos pelo voto popular, é também de favorecer ao nosso povo, ao nosso Estado. É a nossa missão, buscando liberação de limites orçamentários para empenho de emendas e liberação de financeiro que favoreça ao nosso Estado. Semana passada estive com os ministros dos transportes, ministro da Educação, da Saúde, pedindo para que Sergipe fosse contemplado com as emendas individuais e com as emendas de bancada. É nossa obrigação, senhora presidente, também fazer isso. Além de todos esses ministros, mais uma vez, tinham pedido, por exemplo, a ministra Ideli Sovati, que expôs, por exemplo, a situação financeira e fiscal do meu Estado, coisa que a presidente Dilma tem tanto falado e tem dado exemplo, o cuidado fiscal que devemos ter com as contas públicas. E coloquei que acredito firmemente que a solução seria iniciar o processo de qualificação dos gastos públicos, de não ter como sair da contração de empréstimos, porque se assim continuarmos, pode com certeza chegaremos a um momento difícil, cada vez mais difícil na nossa história. Nunca na nossa história, na história do nosso Estado, nos mais de 192 anos de emancipação política do Estado de Sergipe, estivemos tão endividados. Contraímos dívidas, mas em nada melhorou a nossa saúde, em nada melhorou a nossa segurança, em nada deu continuidade às obras, em nada melhorou a educação. A luz amarela foi ligada, o sinal de alerta foi dado. E é importante frisar que existem outras opções de captação de recursos antes de contratarmos empréstimos sobre empréstimos ano a ano. Para concluir, senhora presidente, senhores senadores, o nosso Estado tem uma Assembleia Legislativa composta por parlamentares capacitados, pessoas responsáveis, independentes, para tomadas de decisões que se julguem ser as melhores para Sergipe e para o nosso povo. Somos o menor Estado da Federação, é verdade, e deveríamos ser um exemplo para todos os Estados brasileiros, dado as facilidades que temos, um ambiente propenso, experimentos administrativos e o fácil controle das ações a serem desenvolvidas. Enquanto isso, enquanto o governo mantiver essa política de que crise financeira, com dificuldade financeira, se vence tomando dinheiro emprestado, se vence com empréstimo, pensando que um dia não vai pagar, mera ilusão, senhor presidente. Estaremos cada vez mais na direção de uma situação pior e muito mais difícil. E fica pior quando imaginamos que não melhora a saúde, não melhora a segurança, não melhora a educação, não melhora os investimentos necessários. E termino, senhora presidente, dizendo: pacato podemos ser, educado também, cordial procuramos ser sempre, mas não dá para ficar passivo, senhora presidente, diante de uma situação que o meu Estado enfrenta. À disposição sempre estivemos do governo, dos entes, para ajudar cada vez mais esse momento difícil que o nosso Estado passa. Acreditei no governo que lá está, como o povo de Sergipe também acreditou. Mas a democracia tem muitas virtudes e pelo menos corrigimos os nossos rumos quando eles não estão no caminho certo.
Que Deus ilumine a todos nós, que Deus mantenha a esperança ao povo do Sergipe, que dias melhores venham para todos nós e que tenha a convicção que a nossa missão é lutar em defesa cada vez mais do nosso povo e da nossa gente, senhor presidente.